É isso aí, pessoal. Noite de terça-feira. Hoje teremos um bate-papo com a Blenda. Eu vou chamar ela aqui. Grande Blenda. Doutora Blenda. Psicoterapeuta. Vamos lá. Chegando uma galera aqui com a gente. Vem pra ela. Para assinar que estamos ao vivo já. Prontinho, adicionei aqui. Vamos aguardar ela entrar. Lembrando que a live vai ficar salva aqui pelo Instagram no IGTV e também estará no YouTuber Thiago Comunicador. Vamos aguardar alguns minutinhos. Feedback é fundamental, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Estamos ao vivo aqui nessa noite de terça-feira. Para você que ainda não viu as entrevistas, elas estão também no YouTuber Thiago Comunicador. Vai lá, acesse e vamos aguardar a Blenda. Opa! Jorge Luiz na live, um abraço. Só tô aqui aguardando a minha entrevistada, uma super profissional. Ah, chegou. Agora a música para, né? Opa, como vai? Oi, Thiago, como vai? Tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer por aceitar o convite. E eu quero saber se o som tá bom, se a imagem tá boa para você? Tá tudo ótimo. Estou te ouvindo bem. A imagem aí tá bem? Sim, tá perfeito. E obrigada Olha, uma galera pelo chegando. convite também. Muito obrigada. E Sim. obrigada às pessoas que estão aqui nos assistindo. Tem uma galera chegando aqui conosco. E eu gostaria de saber aqui, para fazer o esquenta do nosso bate-papo, que a ideia, o foco é carreira. E você tem uma carreira muito brilhante, e eu gostaria de saber quando que você encontrou a sua vocação. É isso que eu vou fazer para a minha vida. Então, o meu encontro com a psicologia foi um encontro diferente. Eu não Sim. tinha ideia que eu queria ser psicóloga. Na verdade, eu queria ser médica. E aí eu entrei na faculdade de medicina, cursei um ano de medicina, e eu era bastante nova, tinha 19 anos, e me casei, na época eu morava em Recife, e vim para São Paulo, né? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tentei fazer a transferência da faculdade de medicina para cá, não consegui, custou um pouco de tempo, até que eu resolvi que eu iria fazer um novo vestibular para medicina. Então eu entrei no cursinho, e lá no cursinho eu conheci uma psicóloga que ela já tinha 50 anos na época, e ela estava fazendo uma transição de carreira. Ela estava fazendo vestibular para direito, né? E aí ela começou a me contar o que era psicologia, o que era faculdade, enfim, eu fui ficando muito fascinada pela psicologia, e foi assim que eu me encontrei com a psicologia. Quando eu entrei na faculdade, é que eu fui me dando conta, se é que eu posso chamar assim, de uma vocação, enfim, de uma relação muito íntima com a psicologia. Mas, inicialmente, eu queria ser médica. Esse era meu plano. Olha. Até consegui entrar na faculdade, né? Mas, quando eu era criança, meu sonho era ser professora, né? E eu fui professora durante um tempo, que é uma coisa que eu gosto muito, de ensinar. Mas a psicologia entrou na minha vida assim. Foi meio um amor que surgiu de repente. E eu segui.
Olha, tem muita gente querida entrando aqui na live e eu quero mandar um abraço para uma pessoa que gerou o motivo de eu fazer essa pauta aqui e convidar você, que é a Paula está conosco aqui. Abraço. Paula Gauss. Beijo grande, Apareceu por Paula. aqui. Aí, isso que eu tive a ideia. Nossa, eu achei muito interessante. Até então não conhecia um pouco da sua carreira e fui conhecendo após o bate-papo que você teve com ela. Uhum. E eu gostaria de saber a importância de fazer uma terapia, né? Que muitos têm aquela noção que terapia é só para louco, mas qual a importância? Olha, atualmente, no mundo que a gente está vivendo, com tantos questionamentos e um mundo que muda numa rapidez tão grande, eu diria que é quase que uma. É importante a gente ter um interlocutor com quem a gente converse. Pode Uhum. ser um psicoterapeuta, pode ser uma outra pessoa, não é? Dependendo, um pastor, um padre, enfim, quem quer que seja preparado, que tenha uma boa escuta. A gente precisa ter um interlocutor para a gente trocar, né, as nossas impressões, as nossas dúvidas. A psicoterapia, ela é muito importante nesse autoconhecimento, né? Porque é um momento que você se dedica a você, reflete sobre você e você pode ter acesso a lugares em você que você não conhecia. Então, é uma importância grande porque, na medida que você tem um autoconhecimento, você tem mais ferramentas para ter uma qualidade de vida melhor. Você tem ferramentas para pensar melhor sobre algumas coisas. Você tem ferramentas, inclusive, para entender que algumas coisas não vão ser possíveis e outras vão ser possíveis. Então, é um encontro que você tem com você, que é um encontro que eu considero fundamental, né, na vida da gente, principalmente na realidade que a gente está vivendo, que é uma realidade que muda com tanta rapidez. E já quantos anos já atuando nesse nicho? Então, eu sou psicóloga clínica há 37 anos, né? E eu comecei atendendo crianças e sempre fui psicoterapeuta infantil, depois de adolescentes. Hoje eu não atendo nem crianças nem adolescentes, atendo jovens adultos, casais, né? Que eu não atendia antes, mas de uns anos para cá atendo. E eu estou aí nesses, né, 37 anos, eu fiz minha formação, fiz mestrado, fiz doutorado, dei aula na faculdade. Hoje eu estou só no consultório e fazendo as coisinhas aqui que eu adoro fazer no Instagram, fazendo meus vídeos, escrevendo. Isso tem sido uma coisa bastante desafiadora para mim, né? Uma coisa diferente. Para a minha geração é uma coisa diferente. Bom, há 37 anos, quais foram os casos que chegaram a você para a pedida de um socorro, um suporte? Quais foram? Vários, né? Então a gente tem desde relações familiares muito difíceis, né? Relações com mãe, com pai, relações tumultuadas, relações conjugais também, que são tumultuadas, que as pessoas não sabem muito o que fazer dentro da relação, né? E também casos como de transtornos de ansiedade, depressão. Então, tem transição de carreira, muitas vezes, né? E simplesmente algumas pessoas chegam e dizem, olha, eu quero saber um pouco mais de mim, né? As coisas estão andando bem na minha vida, mas eu quero saber um pouco mais de mim. Eu estou sentindo falta de alguma coisa e veio para a psicoterapia em busca disso. Perfeito. Olha, a minha live, como eu lhe disse, eu acho que eu cheguei a comentar que é dinâmica, né? Porque eu gosto de colocar alguns slides que remete à carreira, à trajetória do entrevistado, ou seja, à vida pessoal dela. Eu gostaria de comentar aqui com vocês algumas imagens. Olha, vamos lá e você fala do que se trata. Ou seja, além com você, com a galera que está aqui com a gente hoje. Olha só esse momento. Esse momento eu estava com meu irmão, esse da frente é meu irmão, Franco Marcelete, ele é maestro, e ele é maestro da Orquestra Criança e Cidadã, de Pernambuco, um projeto lindíssimo, e nós fomos para Brasília, né, fazer uma apresentação pelo aniversário da Caixa Econômica Federal. Foi um dia lindo esse, foi um dia muito bonito, porque esses meninos, eu trabalhei nesse projeto por um tempo,
eu vi esses meninos todos muito pequenos, né? Faz uns 9 anos que eu estava lá, então eu pude encontrar com eles alguns casados, outros rapazes, né? Feitos e tocando coisas maravilhosas e seguindo na carreira musical. Então foi muito gratificante encontrar com essas pessoas. Muito bem, aqui já tem um slide que eu achei muito curioso em colocar aqui para que eu vou colocar agora. É um momento família e muito criativa também essa ideia. Olha só. Esses são os meus. Está faltando uma netinha aí que nasceu depois, né? Isso foi em plena pandemia, era aniversário do meu marido, só estávamos eu e ele em casa, e as nossas filhas deram de presente para eles a imagem dos netos, né? Em tamanho real. E aí eu coloquei eles no lugar e fechei a cortina, enfim, e quando ele abriu, estavam aí os netos em tamanho real, né? E foi um presente muito criativo. Depois nasceu Olivia, que é a outra neta que eu tenho, que está faltando aí nessa turminha. Bom, aqui é um momento já família. Eu quero aproveitar e fazer um gancho na pergunta. O que é necessário para ter uma boa base familiar nos dias de hoje em que vivemos? Pergunta interessante, né, Tiago? Porque eu acho que é um desafio muito grande você criar uma boa família nos dias de hoje, né? Primeiro, eu acho que as pessoas precisam estarem muito dispostas ao compromisso, né, de acompanhar o crescimento, se na família, se o conceito de família for família com filhos, né? Então, acompanhar o crescimento dessas crianças, educá-las, né? Manter a continuidade, os vínculos sólidos, né? Os vínculos consistentes, tudo isso forma uma boa família. E uma capacidade muito grande de poder enfrentar, né, os momentos que são desafiadores e pedir ajuda quando precisa, entender que uma boa família não significa uma família sem conflito, não significa uma família que não passe por momentos muito, muito, muito difíceis. A boa família é aquela que não desiste, é aquela que está junto, é aquela que a gente sabe que, além dos laços sanguíneos, a gente conta com uma grande amizade. Perfeito. Aqui vamos para um momento, olha só. Essa é a Aí minha você vai comentando. Então, essa é a minha filha, Mica Rocha, que é super conhecida aí na, na internet há muito tempo. Ela também é empreendedora, tem 2 empresas, enfim. A Mica é a minha filha mais nova e ela é a responsável por eu estar aqui, porque eu confesso que eu tinha muita vergonha de falar em vídeo, de aparecer, enfim. E ela que me deu uma mão muito grande, me incentivou muito e devo bastante a ela, né? Estar aqui no Instagram, ela sempre me ensinando como é que eu deveria fazer, não deveria fazer, sempre me dando dicas. Então, essa é a minha filha mais nova, Mica Rocha. Perfeito. Então é a responsável, né, por dar um suporte para você estar à frente às câmeras, no caso. Porque olha, você não sabe, eu tinha uma vergonha enorme, não conseguia nem tirar foto. E ela sempre foi assim, né? Estar na frente das câmeras para ela é a coisa mais simples. Então ela me ajudou. Foi Muito ótimo. bom. E o que é necessário nos dias de hoje para manter uma boa saúde mental, né? Tão comentado e falado hoje em dia. A saúde mental, ela implica algumas coisas, né? A saúde mental compõe-se também da saúde física, né? Das possibilidades que a gente tem do ponto de vista de subsídios mesmo, para que a gente possa se alimentar, dormir, morar. Saúde mental também depende da situação real que a gente vive, material, né? Depende também disso. Depende também dos bons vínculos que você faz na sua vida, com o seu entorno. Isso também conta muito para uma saúde mental. Bons vínculos, né? Amizades, não precisam ser muitas, mas que elas sejam amizades que tenham consistência, né? É muito importante que a gente vá buscando qual é o significado que a gente dá para a vida da gente.
para que a vida da gente vá ganhando sentidos mais sólidos, né? E que a gente saiba um pouco o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. E todos nós temos algum tipo de missão, vamos chamar assim, né? Além de cuidarmos de nós mesmos, daqueles que nós amamos, porque não adianta fazer por muita gente se você não faz também pelos seus, né? Então, eu acho que tudo isso, quando você tem essa empatia pelo entorno, quando você serve também a comunidade, isso tudo compõe a saúde mental. Então, o conceito de saúde mental envolve todos esses fatores, né? Você está no mundo ligado a você, a sua individualidade, aos seus, mas também ao entorno maior, né? Que a sua vida não é só a sua vida, mas é a vida de quem está ao seu lado, seja próximo ou mais distante. Perfeito. E uma pergunta que eu tenho também, quais são os benefícios da pessoa que tem uma mente positiva? Olha, tem muitos benefícios, né? Uma pessoa que tem uma mente positiva sem perder de vista, isso a gente precisa deixar claro, né? Uma mente positiva, mas que ela não perde de vista a análise do que não é positivo, né? É claro que uma pessoa que tem a possibilidade de olhar para as coisas com mais, vamos chamar assim, né? Com mais fé, né? De que as coisas vão caminhar, de que você vai conseguir. Evidentemente, se isso é genuíno, isso vai dar a ela uma força maior na luta. Mas isso não elimina, não exclui que a gente possa, mesmo sendo positivos, que a gente possa não perder de vista a realidade, que a gente não deixe de ser realista nas análises que a gente faz do dia a dia da gente. Então, às vezes, há pessoas que são positivas demais porque elas não suportam ver aquilo que é negativo. E o negativo faz parte, ele está junto, ele não é excludente. Você tem que colocar, porque a vida ela é essa contradição o tempo todo. Positivo, negativo, negativo, positivo, o bem, o mal, o feio, o bonito. A vida da gente é isso, o tempo inteiro. Então, eu acho que ter uma mente positiva é também avaliar todas essas coisas de uma forma mais aceitável. Ou seja, uma mente também equilibrada. Exato. É. Bom, vamos aqui para mais um momento, olha só. Essas são as minhas netas, filhas da Mica. Essa pequenininha é Olivia, essa maior é Luísa, o meu marido Newton. A gente estava num final de semana, aproveitando as netas, que é uma coisa que a gente faz muito. A gente tem uma vida muito em família, é uma coisa que a gente gosta muito. Então, estávamos aproveitando aí um domingo, e é uma coisa bastante comum estar com elas, né? Então, foi um momento aí, um clique aí que a Mica deu, que foi um momento muito especial. Muito bom. E a pergunta que eu tenho aqui também, é necessário também falar, o poder da autoestima pode influenciar bastante nossas vidas. Sim, completamente. A autoestima é como se você fizesse uma avaliação de uma propriedade que é sua, né? Você tem uma propriedade, você vai fazer uma avaliação. Então, essa avaliação é a mesma que você faz sobre você, né? A autoestima é isso, é a avaliação que a gente faz da gente. E ela não passa somente por uma avaliação de que eu me estimo. A autoestima, ela também abarca, né, as coisas que você não estima tanto em você, mas que você aceita e que você pode melhorar, né, que você pode fazer melhor. Então, a autoestima, ela contempla também a possibilidade de modificação, a possibilidade de transformação. Ela não é uma coisa estática. A autoestima é você gostar de você. Sim, mas é também você gostar do que você não gosta de você. É também você olhar para aquilo que precisa mudar sem ter medo, sem se assustar, sem se julgar, né? Isso é uma boa autoestima. É uma autoestima, vamos dizer, mais equilibrada. Então, olha, tem um comentário aqui, que é do Rogério, ele fala, por conta da quarentena, a ansiedade dos pequenos pode desencadear um pequeno quadro de depressão? Pode. E pode desencadear também um quadro de transtorno de ansiedade. Sim, pode. Pode desencadear, dependendo como é que as crianças estão vivendo essa quarentena,
como é que a família está lidando com esse momento, não é? É claro que as famílias vivem momentos muito difíceis, nem sempre é possível dar conta de tudo. Então, por melhor que sejam, por melhor que façam. Então, sim, pode desencadear um transtorno de ansiedade, pode sim ter momentos de uma tristeza mais profunda, eu não diria que uma depressão, mas uma tristeza mais profunda, né, nas crianças. E, claro, que se vem um quadro de depressão, provavelmente essa depressão já estava lá em algum lugar. Com a pandemia, isso veio à tona, né? Mas, sim, pode desencadear quadros importantes. Olha, eu tenho uma pergunta também para fazer aqui, não estava nem no roteiro. Como é que você avalia o pai ou a mãe que tem o hábito de colocar, ou seja, substituir a sua presença por um telefone, um smartphone? Isso faz mal à criança? Olha, todas as vezes que um pai e uma mãe terceiriza o lugar deles com frequência, né? Isso nem sempre traz bons benefícios, né? Então, uma coisa é um pai e uma mãe estão trabalhando, estão em home office e não tem ninguém ali para ficar com a criança naquele momento e a mãe ou o pai pega um iPad, né, um smartphone e dá para a criança, sabendo, evidentemente, o que ela vai assistir. É muito importante, né, que os pais saibam o que as crianças estão tendo acesso nas telas, né, nos iPads, nos smartphones. Então, fazer isso por algum momento, porque você precisa e é o que você tem à mão, isso não traz prejuízo. Agora, se isso passa a ser uma rotina, né, todas as vezes você está distraindo a criança só nisso, sim, eu acho que isso pode trazer prejuízos complicados, difíceis dentro da relação dos pais com os filhos. A questão também do gerar o mau hábito. Sim, sim, você gera um mau hábito porque você cria, porque veja, a criança em si, ela não consegue fazer, ela não vai lá e compra o smartphone, ela não vai, ela tem acesso porque isso é dado a ela, né? Então, eu acho que cria-se hábitos, né? Hábitos que não são saudáveis e a criança passa a se distrair somente de uma maneira. O que a gente não pode perder de vista é que a criança ela precisa de variação de atividades. Ela precisa ser estimulada em vários níveis. Se você coloca uma criança só para assistir televisão, só para ver uma tela do smartphone ou do iPad, ela só se diverte com isso, isso está sendo um prejuízo para o desenvolvimento da inteligência dela, né? Para a capacidade dela criativa, a capacidade dela de imaginação, de fantasia. Então, sim, os hábitos, termina se criando um hábito que cria problemas ao longo do tempo. Olha, tem uma pergunta aqui da Mônica. Vamos lá. Como você tem visto o comportamento do ser humano neste período tão inusitado? O que você considera positivo e negativo em relação aos hábitos? Nesse momento da pandemia, Isso. né? Olha, a gente tem visto muitas coisas. A gente tem visto desde atitudes de imensa solidariedade, né? Atitudes de aproximação, paradoxalmente, nós estamos aí distanciados, mas a gente tem visto pessoas que estão se aproximando, mesmo que seja por meio de uma mensagem, de um FaceTime, enfim. Então, a gente tem uma aproximação. E, de outro lado, a gente vê também, nesse momento, a pandemia servindo um pouco para trazer à tona uma série de oposições, de maneiras pouco gentis de tratar as pessoas, não é? De um certo desencanto, né? Há pessoas que estão muito desencantadas consigo mesmo, com o ser humano e com a vida. Então, isso a gente tem visto, né? A gente tem visto como que acontece tanto aproximações incríveis, né? Pessoas fazendo coisas incríveis nesse momento e pessoas entrando numa frequência
desencantamento, desesperança, angústia e agressividade também, que é uma coisa que a gente tem visto com muita frequência, né? Verdade. Deixa eu ver aqui, a Vanessa fez aqui uma pergunta aqui, deixa eu ver. Blenda, o que você pode dizer sobre o cancelamento? Como não cancelar uma pessoa que frequentemente tem atitudes tóxicas contigo e sem cancelar a pessoa? Olha, eu acho que o cancelamento, se uma pessoa está na sua rede, né, e essa pessoa tem um comportamento agressivo, violento, eu acho que não é nenhuma questão de cancelar, é uma questão de bloquear essa pessoa, né? Verdade. A cultura do cancelamento é uma outra coisa, né? A cultura do cancelamento é quase que uma reprodução de uma época medieval, né? Que as pessoas se divertiam jogando pedras naqueles que eram acusados, né? Então, hoje em dia, as pessoas não jogam pedras, mas elas jogam palavras, né? Atrás de uma tela vão falando coisas que podem deixar uma pessoa numa situação muito difícil, profissional, pessoal, né? Então, eu particularmente acho que essa questão da cultura do cancelamento me parece, e outro dia eu estava falando sobre isso, me parece que é uma fraqueza, né? A pessoa que faz isso, enfim, ela não consegue lidar com aquilo que é diferente dela, com aquilo que ela não concorda. Se você não concorda com algo, você deixa de seguir. Você não está mais ali. Você Verdade. precisa detonar a pessoa. Você não precisa colocar essa pessoa num tribunal de inquisição, né? Então, eu acho que eu, particularmente, não... Poucas vezes eu bloqueei pessoas, mas eu tenho essa política. Se é alguma coisa que eu vejo que está prejudicando, inclusive o próprio ambiente, né? Não é que eu vou cancelar, eu simplesmente vou bloquear, né? Cancelar, como a gente tem entendido hoje, implica em uma atitude de linchamento quase, né? Como se fosse isso. Das Verdade. pessoas falarem mal das outras e até que não sobra nada dessa pessoa, né? Isso tem acontecido com muita frequência. O famoso jogando na fogueira. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos aqui um momento que eu acho muito bonito e você vai comentar com a gente, olha só. Vocês fizeram uma boa pesquisa, hein, Tiago? Bom, aí sou eu. Eu tinha 21 anos nesse momento. Essa é minha mãe, que faleceu ano passado. E essa é a minha primeira filha, a Carol. Né? Foi quando eu tive minha primeira filha e acho que era o primeiro dia depois que ela tinha nascido. Então, eu fui mãe muito cedo, né? E foi uma experiência bastante importante, não é? Porque era muito novinha e eu não conseguia muito saber o que era ser mãe, né? A gente não sabe mesmo, não vem com um manualzinho, nem a gente faz curso preparatório antes, né? Então, a minha mãe está aí do lado, são como se fossem aí 3 gerações, né? E a minha mãe, com a ancestralidade toda de avó, né? Me ensinando como é que eu dou os meus primeiros passos como mãe. O que podemos entender de uma palavra que é tão simples, mas tem um significado? Ainda, aliás, quando você falou sobre geração, a própria palavra geração. Uhum. A palavra geração Isso. é aquilo que gere, né? Aquilo que traz novos aprendizados, né? Uma geração vai se constituindo, uma nova geração vai se constituindo a partir da antiga geração, né? São 3 gerações aí, quer dizer, a minha mãe trazendo várias coisas que ela já tinha passado, não é? Eu iniciando uma outra geração e trazendo a sabedoria da anterior e criando novos conhecimentos também. Então, eu acho que a geração é aquilo que gera, né? Gera ação, gera atitude, gera movimento. Perfeito. Aqui temos mais um momento, olha só. Olha, esses são os meus pais, né? Meus pais, meu pai já faleceu há algum tempo, minha mãe faleceu ano passado,
Meu pai era um imigrante italiano que conheceu minha mãe no Rio Grande do Norte, Natal, e se conheceram lá. E meu pai, ele era um técnico de moagem. Então, a profissão do meu pai, quando ele começou, era moinho, fábrica de macarrão, padaria. E aí eles foram para Recife e lá eles fizeram a primeira padaria deles, né? E daí para frente fizeram outras tantas. Quais são as características que você mais admirava dos seus pais? Ah, eu admirava muito, admiro ainda, né? Porque eu guardo eles no Sim, meu coração. Eu admirava muito a capacidade que eles tinham de enfrentar dificuldades. Eles, em momento algum, né, desistiam. Eles estavam ali na simplicidade e eram pessoas muito, muito trabalhadoras. Isso é uma outra coisa que eu sempre admirei muito nos meus pais, né? A relação de amor, a relação de cuidado com o trabalho, né? E qualquer trabalho era visto por eles como uma pessoa, como um trabalho de valor, né? Então, eu admiro muito a determinação dos meus pais, a resiliência deles e o amor que eles tinham pelo trabalho e pela família. Eles eram pessoas muito cuidadosos, né, com a família que constituíram. Então, isso, para mim, é uma herança que eu trago com muita alegria. perfeito. A pergunta que eu tenho aqui está linkada ao que estamos vivendo hoje. Como é que lidar com a palavra ansiedade, principalmente gerada pela pandemia, né? Hoje a gente tem uma incidência muito maior, né, de pessoas ansiosas, isso cresceu muito. Eu não vou lembrar o número, mas saiu recentemente uma pesquisa mostrando quanto que aumentou de queixos, não só de transtorno de ansiedade, como de depressão. Acho que foi a USP que fez essa pesquisa, e é um número assustador, né, que, durante essa pandemia. A ansiedade, ela é um sentimento que ninguém escapa da ansiedade, né? Todos nós temos ansiedade, porque a ansiedade é o motor de vida. Verdade. É ela que nos faz, de alguma forma, ansiar, desejar, né? Esperar. Quando a gente era criança, muita gente que lembra, a gente ficava ansiando chegar ao aniversário, chegar aquela viagem, né? Então, a gente tem boas ansiedades, né? Ou quando a gente vai ter um filho, a gente fica ansioso para ver a carinha do bebê, né? Mas há um momento que a ansiedade ela se eleva no nível que é mais difícil de ser manejado. Mais Então, profundo. mais profundo e mais barulhento. A pessoa vai ficando muito impedida pela ansiedade. Então, o pensamento dela fica muito acelerado, às vezes ela tem sintomas corporais físicos, né? Taquicardia, sudorese. Então, esse ponto já não é uma ansiedade saudável, porque ela está trazendo uma disfuncionalidade no seu dia a dia. Você não está conseguindo dar conta do seu dia a dia, você já acorda, né, com o coração aqui na boca, você está sempre muito agitado, às vezes tem vontade de chorar, às vezes fica muito irritado. Então, essa ansiedade, nesse ponto, ela precisa de atenção, né? Ela precisa ser cuidada. Agora, tem uma ansiedade que é própria, né, dos tempos que a gente vive. A gente não vive sem ansiedade, não é possível assim, faça algo para eliminar a ansiedade. Totalmente. Não, a gente aprende a manejar. E a ansiedade, eu queria deixar isso aqui, a ansiedade, ela tem que ser olhada como uma comunicação que a gente está fazendo para a gente mesmo. Então, em vez de brigar com a ansiedade, toma ela para si e tenta entender o que ela está querendo dizer e o que ela está pedindo para que você faça, né? Então, às vezes, a gente tem ansiedade para que ela sinalize, como se fosse um sinal vermelho que sinaliza assim, presta atenção, tem algo aqui que você precisa olhar e cuidar. Então, essa é uma boa ansiedade. É um bom uso, desculpa, um bom uso da ansiedade. E tem alguma maneira exata, quando está se aprofundando, para evitar?
Primeiro, você precisa ter uma consciência que aquilo é uma ansiedade, né? Então, ter uma consciência disso e procurar, e aí cada um vai ter o seu pulso, né? Procurar fazer coisas que você percebe que acalmam, né? Você pode meditar, você pode respirar, você pode ouvir uma música, você pode ler um livro, você pode conversar com alguém. Então, uma das formas é você, primeiro, antes de tudo, você tem que identificar, não é? E identificando, buscar meios para que você possa. Claro que logo que ela vem, ela pode vir num nível muito alto. Mas depois que ela vem num nível muito alto, uma ou duas vezes, você vai aprendendo. E aí precisa de uma ajuda, às vezes médica, psicológica, enfim, né? Acupuntura, atividade física, tudo isso, para você ir aprendendo a manejar com essa ansiedade. Quando você vai sentindo que ela está se aproximando, você já não se assusta tanto, porque você já conhece do que se trata. Perfeito. Olha, tem aqui pessoas mandando perguntas aqui na caixa. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Como faz para a pessoa... Ou seja, como é que faz para a pessoa ser seu cliente? A pessoa que é do Rio, né? No caso. Olha, entrar em contato e a gente vê sobre horários, né? E eu atendo online, né? Perfeito. E quais são, assim, os casos que chegam para você através pelo direct? Muitas coisas chegam e as pessoas têm... isso é uma coisa que eu tenho achado muito interessante, porque eu acho que a gente nunca falou tanto sobre a questão psicológica, né? Sobre o valor disso, sobre as emoções. Então, as pessoas têm usado os canais que elas podem para comunicar o sofrimento delas, para pedirem uma indicação, para pedirem uma orientação, para pedirem uma opinião. Algumas já estão tendo ajuda, mas querem discutir alguma coisa. Então, assim, chega queixas de vários tipos, né? Porque a vida é muito diversificada. Mas eu acho que é mais importante é que as pessoas estão usando os canais para tentar buscar mais autoconhecimento, mais conhecimento, pelo menos para se entender melhor. O que eu acho que é um avanço muito grande. E nessa pandemia isso foi bastante fomentado nesse período, né? Foi uma coisa que a gente terminou fazendo muito, procurar pessoas para conversar, né? Isso é uma coisa muito boa. Eu acho interessante aqui que nunca se ouve tanto bate-papo numa pandemia e tanto conteúdo também sendo gerado numa pandemia. A pergunta que eu faço, talvez se não houvesse essa tecnologia toda que é maravilhosa, um celular, eu aqui estou conversando com você, aqui no Rio e você aí em São Paulo, será que definitivamente estaríamos no confinamento? Eu acho, sabe, Tiago, que a gente daria um jeito, porque o ser humano é um ser muito gregário, ele gosta de estar juntos, né? A gente tem a tecnologia, mas se não houvesse a tecnologia, acho que haveria uma outra forma da gente se comunicar, né? A gente daria um jeito nisso, porque eu acho que a necessidade que a gente tem de estar junto das pessoas, né? E a gente tem, como eu estava falando, a gente tem um aspecto individual, mas a gente tem um aspecto forte grupal, por isso que a humanidade ela se tornou humanidade, porque é um conjunto de pessoas fazendo coisas. Então, eu acho que a gente não teria certas comodidades que a gente tem hoje. Você vê, você está aí no Rio, eu estou aqui. Nessa pandemia, eu conheci uma porção de pessoas que eu acho que eu não conheceria de outra maneira, né? Tive uma oportunidade muito boa para isso, mas eu acho que a gente tentaria criar algum outro dispositivo para mandar um sinal de que nós estamos vivos e de que a gente está sentindo falta e de que a gente está bem ou que a gente precisa de ajuda. Perfeito, olha só. Vou colocar aqui um momento, aí a gente vai indo comentando. Vamos lá. Olha só.
Esse é meu neto, que mora em Los Angeles. Eu tenho uma filha que mora em Boston e tenho uma que mora em Los Angeles. Esse é o Martim, meu neto. Hoje ele tem 6 anos e eu fui assistir um jogo de beisebol pela primeira vez. E fomos ao estádio, né? E foi divertidíssimo, que eu nunca tinha ido. E a gente se divertiu muito. E ele, o pai, é muito apaixonado por esportes. Então foi uma noite muito, muito boa, muito divertida, de muito entusiasmo da parte dele. Esse é o Martim. Olha, eu costumo dizer que os adultos também aprendem com as crianças, e você concorda também com essa tese? Concordo plenamente com essa tese. Acho que acho uma pena quando a gente não aprende com as crianças. Acho uma pena quando a gente não ouve o que elas estão dizendo, seja negativo ou positivo, né? Porque a criança ela tem um nível, se ela não for tolhida, né, por questões às vezes muito sérias, familiares, enfim, difíceis, a criança guarda uma espontaneidade muito grande. A criança ela tem nela uma espécie de pesquisador, né? Ela gosta do conhecimento, ela tem curiosidade. Então a criança ela é uma pessoa, é um ser que, se a gente prestar atenção, se a gente não interferir demais, se a gente andar ao lado da criança, nem na frente nem atrás, né, para que ela se sinta livre para ser ela, a gente tem uma possibilidade de aprender muito, mas muito mesmo. É só observar, ouvir, não interferir tanto, que a criança vai florescendo na inteligência dela e na capacidade criativa. Muito bom, olha só, tem um momento aqui. Esses são meus outros netos, filhos da minha filha que mora no Rio, né? E no Rio, não é no Rio, é que eu vi o Rio aqui escrito, mora em Boston. Esses dois netos Sim. moram em Boston, é o Jack e o Noah, e foi no Natal do ano retrasado que nós estávamos juntos. Eles sempre vêm para cá no Natal e no Ano Novo. Olha, uma pergunta também que é muito curioso quando a gente sai aqui do roteiro e começa, de fato, a dialogar. O Natal está perdendo aquela tradição de antigamente? Porque aqui é uma foto em família no Natal. Está perdendo aquele encanto, os natais? Olha, eu não sei, eu acho que depende aí das famílias, né? Qual é o valor que cada pessoa dá, né, a essas Uhum. datas comemorativas, qual é a tradição que cada um carrega. Eu, particularmente, gosto muito do Natal, porque é um momento que eu recebo minhas filhas que moram fora, com os meus netos, é um momento que a gente se presenteia, é um momento que a gente se diverte. Né? Então, eu acho uma tradição que eu espero manter e acho importante para as famílias, né? Para as famílias que têm o Natal como uma tradição, que isso seja mantido, porque as crianças gostam muito, né? Da reunião, dos presentes, né? Desse festejo, dessa possibilidade de comemoração. Vamos lá, um momento aqui relacionado a viagens, olha só. É, essa é uma viagem que eu fiz com meu marido para a África do Sul. Foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia, né? Nós chegamos aqui e, em seguida, houve o lockdown. Passado umas semanas, aí já houve lockdown. Foi uma viagem muito bonita essa, porque não conhecia. Então, a gente teve a oportunidade de ver paisagens muito bonitas e os animais também. Então, foi um momento muito especial esse. Uma pergunta que eu tenho aqui é: uma viagem pode despertar criatividade, novas ideias? Sim. Eu acho que viajar E você, às vezes, pode viajar sem viajar, né? Você pode, através de leituras, de filmes, de Verdade. documentários que você assiste, você pode fazer grandes viagens, né?
Eu acho que estar aberto para a viagem, para o ir, deixar-se ir, para conhecer outras formas de cultura, outras formas de viver, outras formas de se relacionar, são, é sempre conteúdo para alimentar a criatividade, para alimentar também a nossa capacidade de respeitar as culturas, respeitar os modos de viver diferentes, não é? Então, eu acho que viajar, e aí você pode viajar se deslocando de um local para o outro, ou você está no mesmo lugar, né? Através, como eu falei, de leituras e filmes e tudo isso, é uma oportunidade muito grande da gente também entender, não é, que o mundo é muito maior do que a gente. A gente sai do umbigo da gente e vê o mundo de uma forma mais. Verdade. É uma pergunta que eu tenho aqui. O que é necessário para ser uma psicoterapeuta? Quais são as qualidades, os atributos? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que gostar do humano. E você tem que gostar do ser humano, às vezes, mesmo na pior versão, né? Que é do sofrimento. Então, quem não tem essa disponibilidade de lidar com o sofrimento do outro, né? Eu acho que é uma profissão que vai custar um pouquinho. A gente precisa ter essa disponibilidade, gostar de gente e ter uma boa escuta. A gente precisa saber escutar o outro, né? Um bom psicoterapeuta, ele escuta antes de falar, né? Ele escuta, ele promove um ambiente que a pessoa possa se colocar, possa dizer o que ela pensa, o que ela sente. Então, acho que isso é uma qualidade importante, a capacidade de ouvir, não é? E também a capacidade de você suspender seus preconceitos e julgamentos, né? Pessoas com posições muito rígidas, posições muito fixadas, posições moralistas, posições que julgam, dificilmente, não serão bons psicoterapeutas, né? Não, e aqui eu não estou dizendo que um bom psicoterapeuta é bonzinho, é um anjo, não é nada disso, não. Mas é alguém que firmemente está dedicado, não é, a ouvir a alma do outro, no sofrimento, na alegria, e é isso que interessa. Não interessa ali o que eu penso, o que eu faço, interessa o que é importante para o outro. Então, eu acho que essa disponibilidade, que é uma coisa que a gente traz, mas que também é treinada. Isso também é treinado, mas ela precisa existir como semente, como uma semente, né? Então, essas coisas eu acho que são importantes como atributos para um bom psicoterapeuta. E quando se faz o que gosta, o trabalho vira uma diversão também, no bom sentido. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente suporta melhor, né? Os momentos que a gente não gosta do trabalho, né? Tem momentos que a gente cansa do trabalho, tem momentos que a gente não está tão disponível. Eu acho, sabe, Tiago, que trabalho é uma coisa que a gente tem que procurar fazer do melhor jeito possível, entendendo que não existe trabalho perfeito, não é isso? Todo trabalho Verdade. tem suas decepções, suas frustrações, suas alegrias. Então, as pessoas falam: nossa, mas se eu amo o que eu faço, eu nunca deveria me cansar ou não deveria reclamar. Não. Trabalhar é a vida, né? É como a Verdade. vida. Tem dias que está muito bem, pode ter outros dias que não, mas você precisa sentir que aquilo que você faz tem sentido, tem importância, tem lugar. Então, qualquer trabalho precisa ter esse lugar de importância e de sentido para cada um. Bom, no comecinho do nosso bate-papo aqui, você falou que tentou se aventurar em ser médica, correto? É. Hoje, com 37 anos de carreira nesse ofício, o que você pode avaliar da palavra sucesso? O que o sucesso representa para você? Olha, o sucesso tem várias maneiras, né, de se falar de sucesso. Tem o sucesso financeiro, tem o sucesso afetivo, né, tem o sucesso social, né? Mas, para mim, o sucesso é eu poder fazer aquilo que eu faço do melhor jeito possível
E quando termina meu dia, ou quando eu acordo no outro dia, eu tenho certeza que é aquilo que eu quero fazer e que eu vou fazer do melhor jeito. E assim eu me sinto uma pessoa bem-sucedida, né? Claro que profissionalmente, né, quando a gente tem uma profissão bem-sucedida, a gente tem aí as questões financeiras, enfim. Mas isso é uma consequência, isso é uma coisa que vem no decorrer. Eu acho que quando a gente vai dormir, acorda. E quando a gente acorda, olha para aquela agenda que a gente tem no dia, né? E diz, vou cumprir isso aqui, vai dar certo, vamos lá. Eu acho que a gente consegue se dizer uma pessoa de sucesso. E quando a gente tem relações, né, que são relações frutíferas, relações que você construiu, como eu estava falando no início, com solidez, com constância, não é? E que você constrói os seus afetos com outras pessoas, eu acho que isso pode ser considerado um grande sucesso. Bom, eu acho que é um grande sucesso na vida, né? E o Poder sucesso também... absolutamente estar bem. O sucesso também está ligado também ao esforço, né? O que podemos aprender aplicando essa palavra, o esforço. O sucesso também é o esforço que quando você termina o esforço que você fez e você realiza, mesmo que você não realize o tamanho que você queria, mas você teve o esforço de fazer, você se dedicou a isso, você fez o melhor que você podia. Eu considero que isso é um sucesso, né? Porque você não fugiu da raia. Você disse, eu vou me dedicar e vou fazer o melhor que eu posso. Verdade. Né? Bom, temos um momento aqui. É uma participação do programa, porém o tema que me fez chamar a atenção, e é claro, esse foi o intuito de convidar você. Olha só, a palavra otimismo, o que podemos aprender com essa palavra? Pois é, o otimismo eu acho que está muito ligado, né, a você ter uma visão das coisas, volto a dizer, com realidade, mas com esperança, né? Sempre que eu penso em otimismo, eu penso em esperança, né? Não a esperança que você fica esperando passivamente, né? Mas a esperança, como diz o Cortella, o verbo esperançar, que você age, né, para que essas coisas aconteçam. Então, eu acho que o otimismo é um momento que você acredita nas condições para realizar e acredita também, não é, que se não acontecer, você também vai conseguir lidar com essa frustração. Então, eu acho que o otimismo é uma forma da gente se ver no mundo com recursos, com possibilidades. Isso, para mim, é o otimismo. Né? Perfeito. Olha, já estamos aqui prestes a finalizar esse bate-papo tão agradável e com muito conhecimento e aprendizado. O que você tem a agradecer a esse número de pessoas que estão aqui nos acompanhando? O público. Sem ele, não há motivo de fazer o nosso trabalho. Não, eu agradeço muito, eu agradeço o tempo que algumas pessoas aí tiraram aí do seu dia, né, para assistir aqui essa live. Agradeço muito, agradeço pessoas que estão comigo aí no dia a dia, sempre me mandando mensagens e fazendo perguntas e colocações, né? Então, agradeço, gostaria muito de responder a todos, né? E assim, pessoalmente, cada um, porque às vezes a gente fala uma coisa e fica parecendo que a gente está falando uma generalização, né? E tem tantas nuances, né, naquilo que a gente fala, que às vezes não dá conta disso. Mas eu agradeço muito e agradeço a você, Tiago, pela oportunidade que você abriu aqui da gente bater esse papo. E olha, a sua pesquisa foi muito boa, hein? Muito obrigado. E lembrando que esse bate-papo vai ficar salvo aqui para a galera. Estava perguntando, vai ficar salvo no IGTV e também vai estar no YouTube logo, logo, no Tiago Comunicador. Para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma foto, né? A famosa print, né? A gente fecha aqui e a galera, se quiser printar e mandar para a gente marcar depois, olha, eu vi a live com a Blenda e o Tiago. Marca lá a gente que a gente reposta também. Vamos lá, né? Deixa eu só passar aqui. Vamos lá? Vamos. Aí, vamos.
Pronto, finalizamos aqui. Ok. Olha, gratidão pelo momento e só tenho a desejar sucesso para você. Para você também, Obrigado, Tiago. Brenda. Fui fazendo suas entrevistas aí, que são ótimas, com essa pesquisa maravilhosa aí de fotos, tá bom? Um Bom, a todos abraço. que passaram, muito obrigado e boa noite. Boa Valeu, noite. pessoal. Obrigada. Obrigada a todos.